Fábio Carille é o novo técnico do Vasco. Este canal aqui fez vários vídeos sobre o trabalho do Fábio Carille no Santos nesse ano de 2024. Então, eu quero passar um pouquinho do que eu acompanhei esse ano, trazendo agora para a perspectiva do Vasco, e tentar entender ali os motivos dessa contratação, né? E o que pode dar certo, o que não pode dar certo, o que é um ponto de atenção, o que não é. Eu estou vendo que a repercussão, num primeiro momento, não foi das mais positivas. Mas, infelizmente, a situação atual do Vasco não permite voos maiores. Claramente, Fábio Carille não é um grande voo. Pode dar certo. Enfim. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 280 mil inscritos por aqui. E esse baita visual hoje aqui é Insider também. Ué, mas a Insider não é só para academia, não é aquela camiseta para treinar? Não, a Insider também tem uma linha super versátil para você usar aí no seu rolê, para você usar com a sua namorada, para você sair para um aniversário, para uma festa, para você dar de presente nesse fim de ano. E é uma camiseta, além de lindíssima, essa aqui é uma camisa polo, lindíssima, eu adoro camisa polo. E ela é super tecnológica, ultra macia, respirável, não desbota, vai durar mais tempo. Então, quando você compra uma camisa da Insider, uma camiseta da Insider, você tem certeza que você vai ficar com ela, um tempão, porque ela é super durável. Então, é uma baita oportunidade de você presentear alguém, comprar para você nesse fim de ano, né, um look legal para o ano novo que está chegando, né? Então, link na descrição do vídeo e também esse QR Code que eu deixo aqui do lado te joga para esse link, onde você vai pegar o meu cupom de desconto 15%. Tem linha feminina na Insider também para você dar de presente, né? Então, 15% de desconto com o meu cupom Jorge Igor 15, camiseta, camisas polo, bermuda, cueca, linha feminina, tem tudo na Insider com uma tecnologia que você não encontra por aí, beleza? Pega o meu cupom Jorge Igor 15, QR Code na tela e também o link na descrição do vídeo. Pô, tô mais bonito de Insider, que isso, pô, melhorou. Ó, vamos falar do Carille aqui, vamos começar. Eu acompanhei o trabalho do Fábio Carille no Santos em 2024 e uma coisa eu preciso dizer, e é obrigatório dizer, e eu sempre tento ser muito justo aqui nas análises, por mais que goste ou não goste do trabalho, por mais que a maioria dos vídeos sejam de crítica algumas vezes, mas a César o que é de César, nesse caso a Carille o que é de Carille. Em termos de resultados, metas, e isso está dito, né? Nos diferentes vídeos feitos aqui sobre isso no ano. Em termos de meta, resultado, Carille deu resposta no Santos. Ele alcançou os objetivos. Ele colocou o time numa final de Campeonato Paulista, algo muito além do desejado, do imaginado. Do desejado não, mas do imaginado no início de uma nova gestão, pós-rebaixamento, um elenco todo novo. E o time foi fazendo um bom Campeonato Paulista, se classificou para a segunda fase com uma antecedência muito grande e chegou à decisão ganhando o primeiro jogo da final do Palmeiras, acabou tomando a virada no Allianz. E na Série B, campeão e acesso com antecedência, né? Na verdade, as ordens invertidas. Acesso primeiro e depois o título confirmado. Então bateu. De meta bateu. O que foi pedido ele entregou. E até um pouco mais em termos de resultado com o vice-campeonato paulista. Agora, aí entrando na parte mais dura da análise aqui. Uma coisa é a gente olhar resultado, outra coisa é a gente olhar a performance. E esse é o trabalho mais chato de quem está desse lado aqui. Porque, como eu sempre brinco aqui, se a gente ficar só preso no placar, pega o tabelão. Pega o tabelão da revista Placar, pega a classificação do Google do campeonato, pega os resultados da rodada, ganhou, é bom, perdeu, é ruim, o vídeo dura 5 segundos. Então, a análise de futebol é algo muito mais profundo do que isso. É possível que alguns trabalhos, apesar de darem resultados, tenham caminhos ruins, escolham caminhos ruins. E eu acho que o Fábio Carille escolheu alguns caminhos bem ruins do Santos no ano de 2024. Então, quais foram, porque se fosse uma estava bom, quais foram as maiores críticas dos santistas ao trabalho do Fábio Carille? Temos algumas aqui. Então vamos lá. A primeira, modelo de jogo, variação de estilo de jogo. Depois de uma vitória contra o Goiás na Vila Belmiro, aliás, eu estava lá nesse dia, eu fui ver esse jogo no estádio esse dia, e o Santos fez uma atuação ruim. E um frango do Tadeu destravou o jogo e o Santos ganhou. Após esse jogo, o Fábio Carille, numa entrevista coletiva, numa pergunta do Ricardo Martins, sobre mudar esquema, porque naquele momento já existia uma cobrança do torcedor do Santos por uma variação tática. E aí o Carille perguntado sobre isso, mas por que você não varia esquema? O Ricardinho perguntou, é porque falta jogador, é porque você não quer, é o quê? E ele falou, não,
Eu cheguei na minha carreira até hoje assim, jogando de um jeito, e eu vou com ele até o final. Eu acho que, para os desafios do futebol de hoje, com treinadores europeus que chegam aqui, que trazem ideias novas, que trazem métodos novos, que pegam os nossos e botam no bolso, com o estudo cada vez mais profundo dos adversários, você ter apenas uma maneira de jogar é um problema. Eu acho que te deixa atrás diante de outros profissionais. Então, esse foi um ponto muito batido pelo torcedor do Santos. Outro ponto muito batido pelo torcedor do Santos: a falta, muitas vezes, de um domínio do adversário, sendo que o Fábio Carille, e daqui a pouco eu vou transportar tudo isso para a realidade do Vasco, tá? Eu estou só fazendo um raio-x do que foi o Santos, um resumo, porque foi muita coisa ao longo do ano, e depois eu entro no Vasco. O Santos, apesar de ter o melhor elenco do campeonato, a folha mais cara, disparada, o Santos era o único time na Série B que tinha uma folha de Série A. Isso não se traduzia em superioridade dentro dos jogos. O Santos teve aquela sequência terrível de 4 jogos do primeiro turno, tomando pancada. O Santos ganhou várias partidas jogando mal, ganhou do Paysandu jogando mal, ganhou do Brusque tomando sufoco fora de casa, do Operário tomando sufoco fora de casa, e por aí vai. E por aí vai. Eu posso citar várias. Tomou um empate da Ponte Preta dentro de casa, com um a mais. Posso citar um monte. Um monte. Os pontos vinham, os resultados muitas vezes vinham na base da individualidade, mas você não via uma força coletiva de domínio diante do adversário, além de vários desajustes, né? O Santos foi um time que no primeiro turno do campeonato tomou gol de contra-ataque com 20 minutos do primeiro tempo, com os zagueiros com a língua de fora, porque também era uma outra crítica que o santista fazia ao trabalho do Fábio Carille: carga de treinos. O Santos só tinha uma competição para disputar no segundo semestre, que era a Série B. Às vezes tinha intervalos de 10 dias entre uma partida e outra, e você tinha lá na programação 2 dias de folga, aí um treinamento de um período apenas, e o torcedor reclamava, porque o time não mostrava intensidade em campo. Talvez fruto de uma baixa intensidade no dia a dia, nos treinos. Eu digo talvez porque nós não temos acesso, a gente tem acesso à programação. A programação diz um treino por dia. Se imagina que seja uma carga de trabalho leve, 2, 3 horas. Mas pode ser que esse período curto seja muito intenso. Isso a gente não tem como dizer. Mas, de fato, quando o Santos folgava 2 dias na semana, treinava um período, viajava e tinha o futebol se arrastando em campo em termos de intensidade, isso era, uma coisa era atrelada à outra, né? E vinha a pancada em cima do Carille. Outro problema do Carille no Santos: lidou muito mal com a base. E a base, ela é algo muito, muito importante para o Santos, né? Porque é um clube com um histórico de formar grandes jogadores. Então a base, o santista, o torcedor do Santos, ele tem muito carinho com a base, muita paciência com a base, mais do que alguns outros clubes por aí, né? No Santos, o menino entra, erra, beleza, mas é cultural, né? E isso é uma coisa que o Carille também não entendeu, a cultura do clube. E o Carille não lidava bem com os meninos, não dava minutagens justas aos meninos. Aí de fato, é a minha opinião mesmo. Aí não é só um retrato da arquibancada, é exatamente o que eu pensava. O Fábio Carille, quando escalava meninos, escalava alguns fora das suas respectivas posições. O Carille, num jogo contra a Chapecoense, quando ele era muito pressionado por isso, criticado por isso, ele resolveu encher o time de meninos, colocando meninos fora de posição, e os meninos garantiram a vitória. E o Carille não comemorou o gol da vitória. E depois na coletiva disse: porque saiu de uma maneira como a gente não treinou. Então o Carille lidou muito mal com a base. Carille permitiu que um líder do elenco, o Juliano, expusesse um garoto da base dizendo que falta intensidade, que é o Miguelito. Porque o Miguelito não tem intensidade nos treinos e tal, o Miguelito tem muito que aprender. O Juliano falou isso do lado do Carille numa entrevista coletiva, e o Carille sequer retrucou, saiu em defesa, porque o Carille era aparentemente fechado com algumas lideranças do elenco, com os jogadores mais experientes, e tinha uma dificuldade de lidar com os meninos, pelo menos em termos de aproveitamento em campo. Isso para mim ficou muito claro, e isso chateou demais o torcedor do Santos. Fábio Carille também não entendeu a cultura do Santos, de um time que é ofensivo, mas aí é um problema também de quem contrata. Aí, sejamos justos, quando o presidente Marcelo Teixeira resolve contratar Fábio Carille, ele sabe que esse profissional não tem as características históricas do Santos. Não tem. E, infelizmente, o Fábio Carille não entendeu isso, e não só a maneira de jogar. Tem algo pior, porque, beleza, outros treinadores retranqueiros, o Santos teve, né? Jogadores pouco propositivos, o Santos teve. Limitados, infelizmente, o Santos teve ao longo da história. O problema é que o Fábio Carille muitas vezes não entendeu o tamanho do clube que ele estava.
o quão respeitoso ele tinha que ser com a instituição. Então, em algumas entrevistas coletivas, em algumas atitudes, como, por exemplo, não comemorar o gol contra a Chapecoense, que eu acho isso um disparate, um absurdo. O comportamento do Carille, quando veio a proposta do Corinthians, não rechaçando em nenhum momento, mantendo a coisa ali num banho-maria e ignorando que o Corinthians é um rival histórico do Santos, é o maior rival do Santos. Então faltou esse cuidado com o torcedor do Santos. E aí, no final, o Fábio Carille, no jogo do título contra o CRB, na verdade, né, no fim de semana do título, porque o Santos já entrou em campo campeão e ali foi receber as medalhas e tal. Ele foi xingado pela arquibancada e quem acompanhou toda a linha do tempo do Carille, quem viu só aquele dia se espantou. Nossa, que isso, o técnico campeão, a torcida mandando para aquele lugar. Quem acompanhou toda a linha do tempo sabe que, infelizmente, o Carille tornou o terreno fértil para isso. Né? Ele em nenhum momento resolveu, pensou, se preocupou em costurar uma boa relação com o torcedor do Santos, infelizmente. Então, acho que foi um trabalho que entregou resultado, mas que não deixou nenhuma saudade. E isso eu estou fazendo aqui um resumo, tá? Poderia ser mais profundo ainda, né? Contando para o vascaíno tudo que vi, tudo que passei, tudo que o santista viveu nesse ano, mas estou resumindo aqui. Vários vascaínos acompanharam os vídeos aqui no canal e sabem do que eu estou falando. Aí vamos trazer para a realidade do Vasco. As coisas que me chamam a atenção nessa escolha por parte do Vasco da Gama. Primeiro, e aí não é só o Vasco. Aí é o Santos, aí é o Atlético Mineiro, aí é praticamente todo mundo. Não existe linha coerente de escolha de treinador no Brasil. Não existe. Porque eu acompanhando o noticiário do Vasco, eu ouvi falar em Fernando Diniz, que é o treinador que joga como? Posse de bola e tal. Eu ouvi falar em Luiz Castro. Como é que joga o Luiz Castro? Lembra do Botafogo? Time rápido, time em transição. Eu ouvi falar em Renato Gaúcho, que hoje é muito difícil saber qual é o estilo do Renato, porque, né, aquela coisa meio boleirona e tal, e um trabalho péssimo no Grêmio, e terminou em Fábio Carille. Não tem uma linha, sabe? Não tem uma coerência nos nomes que são pretendidos. Você olha para o que tem no mercado. Quem está disponível aí? Então, essa é uma crítica. Que o Pedrinho, inclusive, acertadamente, quando comentarista, fazia essa crítica, na posição que eu estou hoje. Mas como dirigente, o Pedrinho talvez tenha que ter rasgado os seus próprios conceitos sobre futebol, porque uma coisa é o ideal, outra coisa é o possível. E aí é o meu segundo ponto sobre a escolha do Carille. Infelizmente, o Vasco hoje, ele não pode se dar ao luxo, como fez. Por exemplo, eu não gosto de fazer essas comparações, principalmente com rivais, porque eu não gosto de parecer deselegante, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Como fez o Botafogo, por exemplo, que falou, olha só, o nosso técnico é o Arthur Jorge, a gente vai esperar esse cara. Ah, mas vai ter que esperar um mês, 3 semanas, tá bom, a gente espera. Pô, vai ter que jogar uma pré-Libertadores com o interino, tá bom, a gente espera. Pô, talvez não dê nem pro cara estrear na primeira fase da Libertadores, vai ter que ser com o interino ainda, tá bom, a gente espera. O Vasco não pode se dar esse luxo. Porque o Vasco não tem essa condição de ir no mercado. Esse é o cara. Aí se chegar alguém, nós vamos ganhar. Se chegar alguém oferecendo a proposta, nós vamos cobrir. A gente quer esse cara. O Vasco hoje não tem condições financeiras e estruturais para isso. Porque o Botafogo ele tem um projeto hoje consolidado. Uma linha de trabalho. O Vasco ele está buscando isso. Lembre-se que o Vasco está livre da 777 graças a uma decisão liminar, provisória. A gente não sabe qual vai ser o futuro do Vasco. A gente não sabe qual vai ser o futuro da SAF do Vasco. Quem vai ser o investidor que vai chegar e qual linha de trabalho esse futuro investidor vai chegar e quando esse investidor vai chegar. Então o Vasco hoje ele atira no que dá. O que dá é o Fábio Carille. Tá claro para todo mundo que o Fábio Carille não era a primeira, a segunda, nem a terceira opção. Eu acho que, inclusive, o Fábio Carille ter sido procurado depois do Renato Gaúcho, que foi um dos piores técnicos de 2024, um trabalho horroroso, um desequilíbrio emocional gritante, uma arrogância assustadora, o Carille ser cogitado depois do Renato Gaúcho me espanta muito e me diz muito sobre o Carille também. E me diz muito também sobre como dirigentes costumam tocar contratações e mapear treinadores em geral no Brasil. O 2025 do Vasco, quando você traz o Fábio Carille, me parece o seguinte, o recado, olha só, nós vamos arrumar a casa esse ano. Assim, não esperem grandes investimentos, porque, assim, se você não consegue investir, se você não consegue ganhar um Luiz Castro da vida, por exemplo, e você tem que se contentar com o Fábio Carille,
é evidente que a sua situação econômica não é privilegiada. Então, quem traz Fábio Carille muito provavelmente não vai conseguir montar um super time. Tem o Tietê aí que tá para chegar, que eu acho que é um nome bem interessante, mas assim, tá claro que não é uma super comissão técnica porque não será um super time, ou não é um super time porque não será uma super comissão técnica e tanto faz. Eu acho que esse é o recado também. Galera, 2025 nós vamos apertar os cintos. Nós vamos competir do jeito que der. Nós vamos jogar primeiro para não perder. Nós vamos priorizar trabalho defensivo. O Vasco teve uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro esse ano. O Vasco teve, eu até peguei aqui para não falar errado, a quarta pior defesa do campeonato. Tomou 56 gols. Então, o recado também é esse, ó. Nós vamos jogar fechadinho, feinho, para ganhar os pontinhos, para sobreviver ao Campeonato Carioca, fazer os 45 pontos e pensar em 2026. Quando chegar aí a nova SAF, o novo investidor, as coisas vão melhorar. Mas me parece que esse é um recado que essa contratação passa também. Sobre variação tática, eu disse que ia transportar isso para a realidade do Vasco. Lembre-se, o Carille era criticado por isso no Santos. Uma única maneira de jogar, sem qualquer tipo de variação. Lembre-se que o Paiva passou por isso no Vasco. O Paiva foi muito criticado pelo seu único sistema de jogo, com os pontas, mesmo perdendo os pontas. E esse foi um dos motivos da aceleração, do desgaste do Paiva e da sua posterior demissão. Então, fiquemos atentos, porque pode ser que o Carille sofra do mesmo problema que o Paiva sofreu no Vasco. Não variar um estilo de jogo, só joga de um jeito. Isso é bom pro Vasco? Isso não é bom pro Vasco? Não sabemos. Não sabemos. Mas, enfim, o panorama ele não é para soltar fogos, o panorama não é animador. Fábio Carille é um treinador que chega para... né? Vamos lá, vamos fazer o que dá. Pode ser que dê certo. Eu acho que, infelizmente, hoje o Vasco não se dá ao luxo de entrar numa briga no mercado por um profissional de ponta. Fábio Carille, para mim, não está na primeira prateleira do futebol brasileiro, tanto que não foi nem a terceira opção do Vasco. É o que estava disponível. Eu gostaria, e eu fiz até vídeos falando sobre o Vasco antes de terminar o campeonato, fiz vídeos ali naquele pedacinho da Copa do Brasil, falei sobre o Paiva e projetando 2025, e eu mantenho a minha projeção. Eu gostaria de ter um otimismo maior em relação ao Vasco, eu não tenho. Eu acho que será um ano de muitas dificuldades, e quando você traz Fábio Carille, você deixa isso muito claro. Vai ser um ano de futebol não muito bonito, mas talvez eficiente dentro de uma realidade mediana e difícil. É por aí. Num primeiro momento, é por aí. Pode ser que o Vasco jogue muita bola nas mãos do Carille, mas o que o último trabalho dele me mostrou não me faz acreditar nisso. E lembre-se também, antes de chegar ao Santos, Fábio Carille estava na segunda divisão do futebol do Japão. Então a gente não está falando de um treinador. Ah, o Carille foi campeão brasileiro. 2017, galera, faz tempo. Não estamos falando de um treinador em alta, muito pelo contrário. Mas o Vasco não foi do ideal, foi do possível. E, infelizmente, várias decisões ao longo de 2025 talvez tenham que seguir nessa direção. O que você pensa? Deixa a tua opinião nos comentários, like no vídeo se você ficou até o final. Excelente sexta para todo mundo, juízo e tchau!